With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Olá, eu sou Luciano Procópio e este é o Crônicas do Além, a mesma parceria entre os podcasts Defining Ghosts e Relatos do Além, só que fazendo a arqueologia sonora dos relatos dos ouvintes, e hoje vamos voltar no tempo para o relato dos ouvintes número 88. Meu nome é Joyce e eu moro aqui na região da Baía de São Francisco, na Califórnia. E depois que eu descobri o seu podcast, eu decidi que eu deveria mandar alguma das minhas histórias que acontecem comigo. As histórias que eu vou contar para você, elas são algumas mais antigas, não muito antigas, de uns 5, 6 anos atrás. E a primeira história que eu vou contar é a história do eixo do meu carro. Foi um carro bem velhinho que eu comprei assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, porque eu não tinha muitas condições de comprar um mais novo. Só deixa eu dar um detalhe aqui. Eu não sabia o que é eixo do carro. Eu sou uma pessoa que a única coisa que eu entendo de carro é passar marcha, assento, cinto de segurança, motor, freio e vamos lá. Eu sou desse tipo de pessoa que só liga o carro e só quer ir. Então vamos começar com ela. Como eu disse, eu comprei esse carro bem velhinho, que eu não tinha muitas condições de comprar. E eu andando com esse carro, só fazendo troca de óleo, cuidando do jeito que eu achava que eu tinha que cuidar. Foi meu primeiro carro, então não tinha muita experiência. E eu comecei a ter alguns problemas com ele, por exemplo, barulhos e outras coisas que eu também não lembro, mas que alguns amigos meus insistiram para que eu levasse meu carro para o mecânico. E eu, relutando, fui e levei. Então, quando eu cheguei no mecânico, esse mecânico ele fez uma revisão total, completa, e ele falou para mim que eu precisava fazer a troca de corrente, de não sei das quantas, fazer troca de pastilha de freio, óleo disso, daquilo outro, de transmissão, blá, 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 blá. Mas ele me disse que tinha um muito importante para fazer, que era o eixo do carro. E eu saí de lá com uma cotação, né? E ficou assim, num valor que eu lembro, era um valor muito exorbitante, que na época que eu não tinha muito dinheiro, e eu pensei assim, vou fazer quando der. Só que eu não me atentei o quão importante um eixo seria. E eu também, como eu falei no início, eu não sabia o que era um eixo. Vida que segue, eu fazendo uso do carro, como se não houvesse amanhã. Certo dia de manhã, eu voltando da casa do meu namorado na época, eu fiquei presa num trânsito assim muito enorme. E eu tava lá, né, só ouvindo as minhas músicas, pensando na vida, e de repente, do nada, na janela do banco do carona, bate um cara pedindo para eu abrir a janela. E eu abri a janela, assim, eu não fiquei com medo, eu abri, e ele falou, oi, bom dia, tudo bem? Desculpa, eu não quero te assustar, não é a minha intenção, mas você precisa dar uma olhada no eixo do seu carro, porque o eixo do carro é importante, porque se quebra, você pode se envolver em um acidente muito grave, tal. E eu assim, meio confusa, porque que aquela pessoa estava me falando isso,
E também lembrando do fato que o mecânico, algum tempo atrás, já tinha me falado que eu precisava trocar do eixo, que era importante e tal. Eu fui e agradeci o cara, eu falei, muito obrigada, eu vou no mecânico, sim. Aí ele segurou assim na porta do meu carro e falou assim, mas você precisa realmente no seu mecânico, tá bom? Não deixa de ir. Aí tá bom, muito obrigada. Aí ele, bom dia pra você. E, de novo, eu não queria te assustar, me desculpa se eu te assustei, tá bom? Não, você não me assustou não, tudo bem. Aí eu olhei, ele voltou pro carro dele, que estava atrás de mim. Enquanto ele voltava, eu vi que ele estava vestido como se ele estivesse indo trabalhar, né, de uma roupa social bem legal. E eu vi uma coisa que eu até então achei assim, beleza, mas eu achei estranho que ele estava voltando pro carro dele descalço. Porque não é de costume americano dirigir descalço, eles dirigem calçados, e até uma penalidade aqui, se eu não me engano, se você está dirigindo descalço. Eu achei aquilo estranho. Vida que segue, o sinal abriu, a gente se moveu um pouquinho, mas mesmo assim não tinha como ele ir para a direita ou para a esquerda ou me ultrapassar sem que eu visse essa pessoa me ultrapassando. E eu pensei assim, nossa, esse cara foi tão legal, eu vou colocar a minha mão do lado de fora e dar um joia agradecendo ele de novo, né? E quando eu olhei no retrovisor para poder fazer isso, cadê o cara? O carro sumiu. E eu fiquei assim, oxe, gente, será que ele passou do meu lado e eu não vi? Mas não tinha como. Essa pessoa que tá aqui do meu lado, Não teve abertura, porque tinha muito trânsito. E eu pensei assim, gente, será que eu tô vendo coisa? Será que eu vi coisa? Aí eu não pensei muito sobre isso, dirigi, voltei para casa. Conversei com a pessoa que morava comigo, se ela conhecia um mecânico, e eu fui levar no mecânico dela, né? Não levei no meu mecânico que eu tinha feito a avaliação da primeira vez, levei no mecânico dela. Só que eu cheguei lá no mecânico, eu não falei nada, assim, dá uma olhada no meu eixo aí pra ver como é que tá. Eu queria saber realmente o que precisava, segunda opinião, né, como dizem. E eu fui. Ele deu uma olhada e ele, com o meu carro ainda lá em cima, ele me chamou, ele falou assim, vem cá, Joyce. Aí eu cheguei lá, ele foi, tirou um negócio enferrujado, quebrado, e ele me falou, isso aqui é seu eixo do seu carro. Eu não sei como você está dirigindo esse carro, porque esse eixo está quebrado e enferrujado. Eu não vou deixar você sair daqui dessa mecânica, dessa garagem mecânica, sem eu fazer os reparos que você precisa, porque o seu carro ele não vai andar. E se ele andar, você vai sofrer um acidente e a gente não sabe o que pode acontecer com você, porque é muito perigoso. Aí eu falei assim, não tenho dinheiro e tudo mais, ele não importa, você vai me pagar depois, aos poucos, mas você não vai sair daqui com o carro desse jeito. Porque o seu está quebrado, você não vai sair de qualquer jeito, você paga quando você puder. Aí eu, tá bom, deixei o carro lá, voltei para casa. Conversei com essa pessoa que morava comigo, que na época era espírita e era muito espiritualizada, voltada a todas as coisas do além que a gente pode ver. E eu contei a história desde que eu fui abordada no tráfego até a hora que eu cheguei no mecânico, ele me falou do eixo e essa menina me falou assim, Joyce, você não tá percebendo? Isso aí é proteção, você foi protegida. O que falou com você e que você depois viu que desapareceu deve ter sido alguma entidade, algum anjo, alguma coisa te protegendo. E ela falou ainda mais assim para mim, e agradeça sua mãe por estar fazendo todas as orações por você. Isso aí é oração de mãe. E uma coisa também que eu nunca falei para ela, para essa minha amiga, a minha mãe, ela ora principalmente por todos os filhos, ela acorda todos os dias, às 3 horas da manhã, e ela ora. E realmente eu acredito que foi intercessão da minha mãe e entidades, anjos, alguma coisa assim, me protegeram e me deram essa segunda chance de não ter nada grave acontecendo comigo. E eu sou muito grata por isso ter acontecido. Eu sempre lembro dessa história assim, com muito carinho, porque
Eu agora acredito que foi assim, uma intercessão divina, alguma coisa do divino que veio para me proteger. Então é isso. Essa foi a minha história. Então, vamos lá, né? Começar pela uma observação ali que no final me chamou bastante atenção, que é o horário que a mãe dela faz as orações todos os dias, 3 horas da manhã, que alguns conhecem como a hora morta, né? Apesar de ter essa conotação de hora morta, a hora que se conecta com os espíritos, também seria um portal quando você consegue, de uma forma mais fácil, acessar esse além. E a mãe, com extrema habilidade, espiritualidade, consegue, por suas orações, pedir proteção aos seus filhos, a todos. Mas tem alguns outros fatos que estão um pouquinho desassociados direta ou indiretamente com a espiritualidade, né? Mas sem dúvida nenhuma tem essa questão de conexões, de situações que já ocorreram anteriormente, em casos, em até livros que já foram publicados com alguns relatos bastante interessantes e numa linha muito parecida. Tem um livro chamado Mistérios das Estradas Brasileiras, do Carlos Mendes, foi publicado em 2008, e dentro dele tem um relato chamado Anjo da BR-116, onde alguns caminhoneiros juram ter sido salvos de um acidente por uma figura misteriosa que some após ter ajudado a eles. Então esse é um livro bastante interessante para quem gosta desses mistérios. Dentre eles tem esse, o da BR-116, comentado pelos caminhoneiros. Também alguns relatos fora do Brasil, principalmente na América do Norte, tem um mito, se eu não me engano, é o Venice Hitchker. Não sei se é assim que se pronuncia, mas foi um registro de 1939, quando a aparição de um jovem fantasma pedindo carona consegue salvar através de um sinal que haveria um perigo naquela estrada, né? Aí, voltando ainda para a visão aqui do Brasil, a gente pode associar a essa pessoa que apareceu descalça fazendo esse aviso, trazendo esse aviso de cuidado. Primeiro assim, né, muito bacana ela ter aberto e ter se disponibilizado, né, numa sociedade tão complicada, independente no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você abrir uma janela e confiar que alguém só vem ou te pedir uma informação ou te dar uma informação. Então, talvez tenha sido um sinal ali que a vinda era para um bom propósito. Mas como ela descreve, eu amo essas descrições, que é a dele estar descalço, ela ter conseguido reparar nisso antes dele ter sumido entre os carros, vem também numa visão de que tanto na espiritualidade brasileira como para a cultura hindu, os pés descalços demonstram humildade e simplicidade, o que muitas vezes também está associado à figura do anjo, né? De uma forma humilde, simples, representando a Deus e, de repente, ali tendo a possibilidade de fazer com que ela recebesse essa informação dentro de tanto desconhecimento que ela possui, e não é algo raro, de como fazer e manter um carro com a sua manutenção em dia, né? Então, um baita de um relato muito interessante e todas essas associações que a gente consegue fazer. E eu lembrei de um último caso até, né? Tem um caso que foi, inclusive, registrado no estado de São Paulo, em 87, de um passageiro, na verdade foi um taxista que pegou um passageiro, e esse passageiro teria o alertado de um buraco na rua enquanto estava dentro do carro desse taxista, e logo após o taxista ter desviado desse buraco, aquela figura, aquele passageiro
sumiu. Então, são relatos bem interessantes para que componham esse cenário de avisos vinculados a veículos, enfim. Então, vamos ao próximo relato. Vou começar aqui vou fazer acho que 3 pequenos relatos que vão acabar aí dando um tempo bom para todo mundo ouvir. Eu sou natural de Pernambuco, mas moro em Minas Gerais já há bastante tempo, já quase 25 anos, mas tenho um carinho enorme pelo Pernambuco, por Minas Gerais também, que me acolheu muito bem. Um abraço para todos do Pernambuco e de Minas Gerais. Moro em Belo Horizonte hoje, mas meu primeiro relato ainda é quando eu morava em Ipatinga, na zona do Vale do Aço Mineiro, né? Eu tinha ali por volta de 7 anos, foi em 97. E bom, nessa idade, era uma época muito diferente de hoje, né? A gente podia ficar na rua, não havia tantos carros, não havia muita gente, assim. Até porque Ipatinga ainda era uma cidade muito nova, cidade planejada, em volta da Uzi Minas, né? Das maiores siderúrgicas aí da América Latina. E bom, era um certo dia, uma certa tarde, acho que ali por volta depois do almoço, e eu fui brincar com uma amiguinha minha. Nós fomos brincar ali num terrenozinho baldio perto de casa. E nessas peripécias de criança, nós acabamos nos afastando cada vez mais de casa, né? Enfim, fui falar com ela que ia mostrar minha escolinha para ela e a gente acabou indo. Como eu já conheci o caminho para a escola, não era muito próximo, né? Devia ficar um pouco mais de 1 quilômetro de onde eu morava, mas enfim. Bom, fomos, né? 2 crianças de 7 anos, muito novas, mas, como eu falei, era uma outra época, nossos pais não ficavam tão de olho na gente, a gente acabou se distanciando e chegamos à minha escolinha que eu estudava na época. A escola chamava Educação Criativa. Quem é de Ipatinga aí deve conhecer, não sei se ainda existe, deve existir, porque era uma escola muito boa, muito à frente do tempo dela, mas bom, enfim, isso aí é só um detalhe. Chegamos à escola. Eu me lembro muito bem até hoje que da porta da escola, na primeira direita, havia uma ruazinha que descia. Essa rua descia para algumas casas, algumas residências, uma área bem arborizada. Ipatinga sempre foi muito arborizado. E nós descemos essa ruazinha. Nesta rua também existia uma estação de energia, sabe? Aquelas estações de energia grande. E entramos nessa estação, né? Normalmente fica fechado, mas eu me lembro até hoje que por algum motivo estava aberta. Eu lembro que ainda tinha algumas pessoas na rua, mas um pouco longe da gente. E assim que entramos um pouco, existem aqueles pavilhões de alta tensão, um perigo inclusive para crianças, né? Mas bom, entramos, demos alguns passos e assim, entre um corredorzinho, entre uma estação e a parede dessa grande estação de energia, no fundo, bem ao fundo, nós avistamos uma criatura, cara. Me lembro até hoje, me lembro como se fosse ontem, até ficou arrepiado. Uma criatura que eu nunca mais via, com certeza, claro, porque não era nenhum animal, não era nada normal, era bípede, né? E me lembrou muito quando eu vi um relato, não me lembro se foi com Edson Boaventura, não me lembro, acho que foi o caso de Feira de Santana. E bom, essa criatura era muito parecida com um dos supostos alienígenas lá de Feira de Santana. Era um ano depois do incidente em Varginha, ainda se comentava muito sobre Varginha, né? Me lembro até hoje. Só que ela tinha esses olhos avermelhados, estava assustada, dava para ver que ela nos olhava, não dava para ver o corpo inteiro dessa criatura, porque ela estava atrás de umas estações de energia. E ela nos olhou com curiosidade, assim como nós olhamos com curiosidade para ela, né? Criança, muito curiosa. Olhamos para essa criatura. Foi algo muito rápido, porque nós, na hora, ficamos com muito medo. Era um ser que a gente nunca tinha visto. E quando eu vi esse relato de Feira de Santana, eu lembro de ter visto até uma representação em desenho dessa criatura, e me lembrou muito, né? Ela era peluda, só que tinha os olhos vermelhos. A cabeça, não sei precisar se era maior que o corpo, não me lembro, acho que não. Mas me lembro até hoje dos olhos vermelhos, da forma curiosa como ela nos encarou. E era de dia, isso na tarde, foi cerca de 14 horas. Ela nos olhou de volta, né, assim, com meio corpo para fora, assim como quem espia da esquina. Nos olhou, olhamos de volta, ficamos assim uns 2, 3 segundos encarando aquilo. Cada um se tocou e
saímos, né? Saímos correndo, disparada. Mas eu nunca vou me esquecer, porque realmente parecia muito com aquela criatura aí do caso, se eu não me engano, de Feira de Santana. Não sei se esse caso depois foi desbancado, se foi provado que era mentira, mas pela representação do desenho, me lembrou muito parecida. Ela tinha pelos, esses olhos vermelhos bem característicos, que causam medo, né? Causam certa estranheza, porque com certeza é muito diferente do que a gente costuma ver em qualquer outro animal. Mas bom, esse é o primeiro. Foi assim, bem na minha infância, né? This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Então, essas características, né, de animais peludos, os olhos vermelhos, não tem como a gente não associar ao próprio chupacabras e também ao ET de Varginha, como foi comentado. Mas a gente tem outros casos de figuras similares que estão também voltadas mais para o lado do folclore brasileiro. Tem uma pingari, que é uma figura do folclore amazônico, que também acaba tendo esse tipo de característica. E nós temos, fora do Brasil, nos Estados Unidos, a figura do skinwalker, né, que em alguns casos ele é conhecido como o Dogman, né, por essa característica de pelos, de olhos vermelhos ou pelo menos olhos luminosos. Já falando ali Bom, enfim, né, nós temos algumas características que são compartilhadas aqui porque são características de aparições de figuras de criptídeos peludos com os olhos vermelhos e bípedes, né? Então são essas associações. Nesse contexto nós temos outros dois, então eu vou me resumir a esses comentários e o mesmo ouvinte dos Zoucas traz mais dois para que a gente trabalhe aqui no Crônicas do Além. E vamos a eles. O segundo, aí isso já morando em Belo Horizonte, já tinha meus 16 anos, e aí já é um relato daqueles famosos seres das sombras, né? Eu nunca tinha passado por isso, que é uma sensação que você diz que até mesmo vocês, Zoucas, diz que experimenta muito, né? Que é a tal da paralisia do sono. Essa época eu dormia no mesmo quarto que minha irmã, eu tinha 16 anos, minha irmã tinha por volta dos 10 anos, ela já estava no sono profundo dela, que já devia ser ali por volta das meia-noite. Eu com meus 16 tinha ido deitar na cama para ver televisão, na cama, no quarto tinha televisão, aquelas televisão de tubo ainda, mas não me lembro da TV estar ligada, deitado, aquela sensação, eu acho que eu já tinha pegado no sono, porque é aquela sensação de vigília, mas acordei, corpo paralisado, sem conseguir mexer, então aquela sensação bem de agonia mesmo por não conseguir me mexer, e bem ao pé da minha cama, essa tal criatura, esse que o povo chama de Shadow People, né, o povo das sombras, mas me lembro assim também nitidamente, como se fosse ontem, um ser alto, só que muitas pessoas falam que vê um ser de chapéu, esse que eu vi era um ser que parecia ter muitos fincos saindo e movimentando
dele e uma sensação de pavor muito grande, que assim, me observando mesmo, não podendo ver nenhum olho, não vi olhos vermelhos nem nada, só a silhueta muito escura, né? Mais escura que o escuro, que é o que eu sempre falava, e depois outras pessoas, ouvindo relatos de outras pessoas, também elas falam isso. Um pavor assim imenso, porque não consegui me mexer, só os olhos envidrados nesse ser que parecia vários fincos saindo dele. E de repente, no guarda-roupa, era um guarda-roupa muito grande, atrás dessa figura, simplesmente abriu como se fosse um espaço, cara. Vi estrelas, uma coisa muito louca, que até hoje eu não consigo me recordar, assim, de nada, de ninguém ter falado nada parecido. Mas eu podia ver como se fosse o cosmos, assim, um espaço e muitas estrelas. E depois caí no sono. No outro dia, comentei e tal. Esse apartamento que a gente morava era muito esquisito, o prédio era muito esquisito. Meu pai falou que depois viu algumas coisas também, minha mãe, todo mundo se sentia muito, muito estranho naquele quarto, naquele apartamento, aliás. Foi um momento também muito conturbado, assim, na relação dos meus pais, e na família inteira. Um momento de muita briga, muita tensão. E foi a única vez que me aconteceu isso. Nunca mais eu tive nada parecido. É mais um relato que traz a figura central como a Shadow People, né? Uma Shadow People. E tem, claro, essa variante ali dos espinhos, dos espetos pelo corpo. Algo que eu não vi, não tenho correlação direta com algum outro relato ou história que eu conheça. Mas, de qualquer forma, é uma variável, uma variante da figura clássica de Shadow People e está muito vinculada ao ambiente em que ele estava ali, né, quando ele descreve dos momentos tensos. E a gente não pode esquecer que ele também traz a situação da paralisia do sono, que inclusive quem gosta desse tema e quiser nos acompanhar, lá no Defining Ghosts do YouTube, nós vamos publicar um episódio específico sobre paralisia do sono, trazendo os aspectos científicos, de estudos que abordaram o tema, até de relatos como este que traz a paralisia do sono vinculada a uma experiência sobrenatural ou paranormal, né? E, bom, as correlações que a gente pode fazer aqui, né, no próprio Brasil, aqui no Brasil a gente tem algumas figuras da lenda, já que a gente está explorando também esse lado do folclore, né, da lenda mineira, da Mãe de Ouro. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa figura é descrita como uma sombra, só que no caso aqui não é escura, é dourada, que persegue viajantes, inclusive já tendo sido relatados aqui em momentos onde OVNIs e UFOs acabaram surgindo, e também acabam associando isso a uma percepção de forma-pensamento, que são imagens que nossa mente acaba criando após um trauma, após tensões emocionais, né? E essa outra porção desse portal que se abriu, também já existem publicações que mostram, e até o Experimento Filadélfia traz algo nessa mesma característica, só que com uma questão de um espasmo, vamos chamar assim, no tempo, entre a percepção de quando esse portal se abriu a quando a pessoa recobrou a consciência, né? Existem relatos, inclusive, de marinheiros que terem visto esse portal se abrindo para o que eles chamaram de espaço sideral e teriam sido até teletransportados. Bom, vamos ao próximo relato deste mesmo ouvinte. Para finalizar, a terceira, cara, já mais velho um pouco, meus 20 e poucos anos, devia ter uns 23, 22, hoje eu tô com 32. Fui para um sítio da amiga de uma ex-namorada minha,
um sítio próximo aqui a Belo Horizonte. Era a casa de uma avó dessa amiga da minha ex-namorada. E como já tinham muitas pessoas dormindo na casa, nós levamos barraca para dormir no quintal ali. E, enfim, quando chegamos eu já senti assim uma energia muito estranha. Eu não sou essa pessoa de sentir tanta energia, né? Já me meti muito enrascado nessa vida por conta disso, não saber onde eu tô me metendo. Mas bom, aí, bem, chegamos à noite, ficamos, farreando, aquela coisa toda de jovem, cobrindo as coisas da vida, tomando cerveja, fazendo churrasco, escutando música. Mas eu me lembro que eu não sentia assim uma coisa muito agradável. Essa menina, na verdade, já me passava algo meio estranho, sabe? Mas não tem nada a ver com ela, o relato agora. Bom, chegou a hora de dormir, todo mundo foi dormir, e somente eu e minha namorada, ex-namorada, íamos dormir na barraca no quintal, próximo à casa, tá? Próximo ao alpendre da casa, assim. E beleza, armamos a barraca, deitamos para dormir, ficamos ali conversando um pouco, trocando algumas ideias. E nas barracas, normalmente, elas têm uma entrada de ar em cima que é apenas uma tela, né? Existe um paninho, um tecido que você coloca por cima dela para, enfim, tampar essa entrada de ar que tem em cima da barraca, que é uma telinha cheia de furos que dá para ver lá fora. E nós colocamos esse tecidinho tampando e tal, fechamos a barraca e beleza. Chega um momento que uma ventania, assim, que não estava acontecendo durante toda a noite, uma ventania muito forte, balançando as folhas, sabe? Tinha muitas árvores em volta, balançando muito as folhas, os galhos, e depois cessou como se tivesse assim tirado todo o ar do ambiente. Ficou aquele, como se diz, um marasmo, né? E estranho, muito estranho. Depois dessa ventania, beleza, pode ficar aquela brisazinha, mas não, nada. Só que o mais interessante é que esse paninho que ficava em cima da barraca não caiu, tudo bem. E tá, de repente começam os cachorros, haviam cerca de uns 4 cachorros lá no sítio, começaram a latir muito, mas muito mesmo, como se tivesse alguma coisa próxima da barraca, porque eles estavam perto da nossa barraca, latindo muito, e isso já começou a dar uma certa apreensão ali pra gente, sabe? Enfim, para não me alongar muito, de repente os cachorros pararam de latir, da mesma forma que começaram do nada, pararam do nada, e aquela sensação de que o ar estava parado, o tempo, parecia que o tempo tinha parado. É uma sensação muito estranha, que eu já ouvi também em outros relatos de avistamento de OVNIs, como se o tempo ao redor tivesse parado, como se a gente tivesse entrado, não sei, num certo momento do espaço, do tempo, assim, que está tudo congelado. E, para nosso desespero, de repente, muito próximo da barraca, ouvimos um barulho, um farfalhar de grama, uma voz metálica, que eu não me esqueço até hoje, uma voz metálica dizendo algo ininteligível, que não era com certeza português, inglês, nada desse sentido. Uma voz metálica, uma coisa muito esquisita, meio robótica, uma coisa que eu nunca vi e também nunca vou me esquecer. Após essa vozinha, eu e minha namorada já olhando pro teto da barraca, abraçados assim, com pavor, e essa mantinha, esse tecidozinho que cobria a tela superior da barraca, simplesmente foi removido, como se alguém tira um tecido com a mão, bem lentamente. Aquilo ali foi demais pra gente. Estamos olhando ainda por 1 minuto para cima, para esse buraco, para ver se alguém ia colocar a cara, se alguma coisa ia acontecer. Mas ainda bem, graças a Deus, ninguém apareceu, não vimos nada. Mas a voz metálica, eu não me esqueço. Tenho certeza que se eu entrar em contato com essa minha ex-namorada, ela vai se lembrar desse episódio também. E foi algo aterrorizante, cara. Algo aterrorizante. E depois disso, pegamos a barraca, nem desarmamos, pegamos a barraca com a mão, colocamos dentro do alpendre e fomos dormir lá no alpendre. E aí, após isso, depois não aconteceu mais nada. Então é isso. Eu estava associando diretamente a alguns outros casos, né? Até na Operação Prato, no caso lá da Fazenda Colares no Pará, onde até no livro lá, o Noite dos OVNIs, lá de 86, eu não lembro, recordo o nome do autor, mas enfim,
ele descreve essas comunicações com vozes robóticas durante a Operação Prato mesmo, né? Então, dentro da própria investigação, ouviram relatos de pessoas que também ouviram vozes metálicas e que não as reconheceram na questão de idioma que se falava. E também a gente tem a associação ao que alguns relatos chamaram de vozes inumanas, lá no caso do rancho Skinwalker, nos Estados Unidos, onde também esses relatos de vozes robóticas foram comuns, e alguns ufólogos, na época, também ligaram isso a uma inteligência não humana, numa tentativa de fazer um ponto de comunicação e não havendo uma mesma linguagem para essa comunicação, o ser humano não consegue compreender e, ao invés de entender talvez algo nítido, escutar aquilo que seria mais próximo daquele processo de comunicação com esse alienígena, e aí essa diferença do processo natural de identificação de uma voz, né? Em alguns casos, né, e aqui olhando mais para o Brasil especificamente, a gente tem um relato, na verdade nem é um relato, na verdade é um estudo, né? No núcleo de pesquisas de estudos ufológicos da Unicamp, sim, esse núcleo existe, sugere que sons metálicos possam ser assinaturas acústicas de tecnologia desconhecida, como se registradas de uma forma em que o ser humano ainda não pudesse a compreender, né? Essa questão da assinatura acústica é uma questão bastante interessante, né? Se a gente for imaginar aí não uma comunicação entre seres, mas sim tecnologia com o ser humano, aí poderia até fazer alguma correlação com a tecnologia da forma como a conhecemos, que é a questão da voz metálica, né? Seria uma voz artificial tentando uma comunicação. E aí eu vou levantar até uma hipótese: não seria a possibilidade de algum equipamento extraterrestre tentando estabelecer uma comunicação ao invés dos próprios seres tentando fazer esse processo, né? Então, por isso desses sons. E todo o cenário que ele constrói aqui no relato, ele também é bastante rico nos detalhes, porque eles também estavam num ambiente bastante afastado, estavam numa barraca, ouviram os cães latindo, ventania, que é, né, quase impossível não associar a relatos de aparição e da própria sensação de estar próximo de algo que a gente possa chamar de OVNIs, de UFOs, de alienígenas, né? Bom, vamos então para o próximo ouvinte com o seu relato. Meu nome é Cesar, falo aqui do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre, e tenho aí alguns relatos para contar para vocês. Sou cristão, mesmo assim nunca duvidei, nunca desconfiei da existência do mundo espiritual, porque ele realmente, de fato, ele existe. E os relatos que eu vou contar, as experiências que eu passei por inúmeras experiências assim. Bom, vamos lá. A da minha mãe, ela morava numa cidade aqui no interior do estado chamado Paraíso do Sul. Ela tinha uma irmã que nós chamávamos ela de Dinda, e ela conta que quando elas eram jovens nessa cidade aparecia muita coisa, tinha muita coisa que acontecia que era estranha, totalmente estranho acontecer. Eu, particularmente, eu me lembro de uma vez que eu fui visitar minha avó em Paraíso do Sul, e quando nós chegamos, nós descemos na rodoviária, nós íamos a pé, dava uns 20, 25 minutos caminhando. Eu lembro que tinha uma árvore muito grande, eu não sei se era o que tipo de árvore que era, mas era uma árvore muito grande. E eu olho para aquela árvore e eu vejo que ela está pegando fogo na copa dela.
Não só eu vi, a minha mãe viu, a minha irmã, o meu irmão, que foi junto naquela época, também nós vimos. E quando a gente chegou perto, a gente até ficou assustado e disse, cara, deve ter caído algum raio, alguma coisa parecida do gênero. E quando nós chegamos perto, aquilo era tão forte que iluminava o chão, a estrada ali onde a gente estava, iluminava o chão. E aquelas folhas caíam, mas quando as folhas caíam, que chegavam no chão, as folhas elas eram verdinhas, verdinhas, verdinhas. Ou seja, o fogo estava pegando, mas não consumia aquela árvore. Bom, isso foi um ponto. Mas a da minha mãe e da minha tia, da Dinda no caso, elas estavam em casa, era de noite, não tinha muito o que se fazer, não tinha televisão, então elas ficavam ali meio que fazendo brincadeiras. E numa dessas brincadeiras, ela olhou para a minha mãe, olhou para a Dina e disse, olha, vamos começar a rir que nem bruxa. E a minha avó, quando ouviu aquilo, disse, olha, não é bom vocês fazerem isso, porque isso pode chamar alguma coisa ruim, não vai ser legal. Mas elas ignoraram o que a minha avó disse e elas começaram a rir. Elas começaram a forçar uma risada e a mãe conta que elas começaram a rir de uma forma imitando como se fosse uma bruxa, mas chegou um ponto em que elas queriam parar de rir e não conseguiam mais parar. E ela disse que ela tentava parar, elas se olhavam uma para outra, tocavam uma na outra e tentavam parar de rir, não conseguiam, aquilo foi indo. Ela já estava apavorada porque não conseguia fazer com que ela parasse de rir, as duas. E de repente, em cima da casa, ela ouviu alguém passar dando uma gargalhada imensa que chegou a estremecer a sala. E só depois que essa risada passou em cima da casa é que elas conseguiram parar de rir. A minha avó chamou as duas para o quarto, xingou elas, repreendeu elas e foi fazer as suas preces, as suas orações ali para que aquilo, né, não acontecesse mais. Mas a minha mãe, ela conta que, olha, foi terrível e até hoje ela relembra, ela conta para nós, ela conta para os netos e isso ficou marcado mesmo na vida da mãe. Um outro ponto, esse aconteceu comigo quando eu era criança, eu tinha ali por volta dos meus 12, 13 anos. Eu estava na nossa casa, nós somos em 7 irmãos, e no meu quarto eu dividi o quarto com o meu irmão, o mais velho, né? Tem a minha irmã mais velha, tem um irmão e eu sou o terceiro. E eu lembro que nós fomos dormir e, obviamente, né, sempre aprendi a fazer as minhas orações antes de dormir. Peguei e fui dormir, obviamente, e eu não sei, eu nunca tive paralisia do sono, mas eu não sei se isso foi paralisia do sono, mas vocês vão entender. Eu estava deitado, era umas 3 da manhã, nesse dia. O meu irmão, ele não estava, ele tinha ido para casa da minha tia e posar com os meus primos, e eu fiquei sozinho no quarto. Eu fui dormir umas 3 horas da manhã, eu senti que eu ouvi a porta abrindo do meu quarto. Eu peguei e pensei, bom, o meu irmão, ele veio para casa, então ele vai para a cama, porque era um beliche. Mas assim que a porta ela se fechou, eu abri o olho e não vi ninguém dentro do quarto. Não vi ninguém. Em direção à porta não tinha absolutamente ninguém. Aí de repente eu vi que alguém sentou na minha cama, lá pelos pés, sentou. E quando eu senti que alguém sentou, eu disse, bom, é o meu irmão que chegou, eu não tenho mais dúvidas. Mas quando eu olho para a cama, para os pés da cama, eu vejo alguém totalmente cadavérico, em forma de caveira, que estava sentado na minha cama, olhando fixamente para mim. Aquilo eu tomei-lhe um susto que eu fiquei paralisado na minha cama. E quando eu fiquei paralisado, eu vi que ele veio para cima de mim, subiu em cima de mim e pegou no meu pescoço, na minha garganta e começou a apertar. E eu comecei a ficar sem ar, eu fiquei desesperado porque eu não sabia
o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha alguém em cima de mim que era aquilo, mas eu não conseguia discernir o que estava acontecendo. E nisso, obviamente, eu comecei mentalmente a fazer aquilo que eu sempre aprendi na igreja, ou minha mãe falava, dizendo: olha, se alguma coisa acontecer com vocês, que não vocês perceberem que não é deste plano, repreendam, mande embora, vocês, a gente tem autoridade sobre eles. E aquilo durou, acho que sem mentira nenhuma, acho que um minuto. E quando eu me lembrei disso, eu obviamente repreendi, chamei o nome de Deus. E quando eu chamei o nome de Deus, mentalmente aquilo, eu vi que saiu de cima de mim e se jogou na porta. E quando se jogou na porta, a porta bateu, estremeceu e a casa inteira ouviu. Tanto que minha mãe e o meu pai levantaram correndo e foram até o meu quarto para ver o que barulho tinha sido aquele que tinha acontecido. E quando chegaram no meu quarto, eu já estava sentado na minha cama com a luz ligada, ofegante, porque eu estava com falta de ar. Contei para a mãe o que tinha acontecido e, obviamente, quando a minha mãe ela falou, me disse: o que é isso do teu pescoço? Eu peguei, levantei, fui ver no espelho e tinha exatamente uma marca de uma mão no meu pescoço. E no outro dia ela continuou, eu contei pro meu irmão, contei para minha irmã, contei para os meus primos e a minha mãe também contou, falou lá na comunidade, diz: olha, realmente alguma coisa aconteceu, alguma coisa visitou o Cesar durante essa madrugada. E isso foi me marcou, tinha 12 anos. E eu acho que isso foi a porta de entrada, porque depois aconteceram várias outras coisas. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Aí eu fico curioso do Cesar contar quais foram essas outras coisas pelas quais ele passou, né? E nossa, tem muita coisa interessante aqui, né? Desde ali ele comenta da árvore em chamas que não ardiam. Claro que eu terminar a frase aqui com o que parecia ser uma risada é porque me colocar no lugar dele ali já me assusta bastante de verdade. Mas ele sendo um cristão, eu não consigo deixar de associar a que alguns chamam de chamas frias ou fogo espiritual, né? Inclusive são passagens da Bíblia, né, onde a sarça ardente de Moisés, lá em Êxodo 3.2, onde o fogo queimava sem destruir a planta, né? E aí dentro do folclore temos o fogo-fato, né, que em algumas regiões onde alguns gases são produzidos, principalmente regiões pantanosas ou até mesmo em cemitérios, algumas luzes e chamas ocorrem, que são as que são chamadas então de fogo-fato, e essa combustão acaba sendo rápida, né? Então, pelo acúmulo de gases metano, ou do gás como o metano, né? Perdão. Então, já de cara eu fiz essas duas associações. Quando ele traz as risadas, né? Claro, ainda falando de folclore brasileiro, essas risadas estão muito vinculadas ao Saci, essas figuras da natureza, e é claro,
É um relato bastante clássico de jovens, de crianças desafiando o desconhecido e o desconhecido devolvendo a brincadeira. E ali a gente ainda tem alguns outros pontos que estão vinculados às risadas, né? Se a gente olhar para a Idade Média, acreditava-se que a existência de um demônio como Belfagor acabavam provocando risadas histéricas. Aqui, é claro, eu não estou fazendo nenhuma associação direta com o que ele ouviu ou com o que eles ouviram, mas em si diretamente com as próprias risadas, né, como um ato histérico, seja do sobrenatural de pessoas, demonstra com certeza histeria, né? E aí vem para mim, do César, o relato que mais me pega, assim, de jeito, no sentido de susto mesmo, né? De receio, que é essa entidade ali. Ele é mais um dos ouvintes desse relato dos ouvintes que traz a paralisia do sono, e que durante essa paralisia ele se depara com uma entidade que e acaba estrangulando ele, né? E é claro que toda essa sensação física, toda essa percepção, e claro que foi muito mais além disso, porque ficaram marcas no corpo. Isso fica também muito correlato a muitos casos de exorcismo mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem o exorcismo de Altamira, onde o padre Palácio registrou marcas de mãos no pescoço de uma jovem possuída. E essa marca física também lembra, se a gente olhar para o Velho Mundo, né, um caso de poltergeist também, que é o caso Enfield, onde uma menina tinha marcas de arranhões após esse ataque espiritual. E alguns outros episódios também de séries que passam sobre casas assombradas em canais aí como o History também já registraram esses ataques, né? Tanto de estrangulamento quanto marca de garras, arranhões, mordidas, que vão ao encontro do que essa porção aqui do relato da paralisia do sono acabou acontecendo com o César, né? Então, duas conexões diretas ali, quanto a exorcismo, há um evento de poltergeist, até que a gente não pode deixar de pensar que o poltergeist está muito vinculado a fenômenos físicos ocorrendo, né? E também a gente tem casos de padres no mundo todo, o próprio padre, o padre exorcista do Vaticano, que é como é que era o nome dele? Era o Amorfi, né? Que também, em seu livro, coloca várias porções desses ataques, como uma forma de, segundo o padre Amorfi, como uma forma de o estrangulamento representar a desconexão entre a alma e o corpo. Então, a forma como esse espírito que possuía ou possui alguém tenta desconectar esse corpo da alma, né? E aí a gente tem outras visões também, como os estigmas psíquicos, né? Essa visão da influência no ser humano dessas entidades hostis. Então, temos aí várias formas de ver como esses ataques físicos, que estão vinculados a ataques espirituais,
e como uma evidência clara de que as pessoas passaram por esses traumas. E César, não tenho dúvidas que marca, ele se desenvolve como pessoa, mas ele realmente tem e acredito que outros relatos que eu gostaria muito de ouvir aqui no Relato dos Ouvintes dos Zoucas. Vamos à continuidade dos relatos do episódio 88. Meu nome é Rafael e eu tenho 2 histórias para contar que aconteceu comigo, né? Então eu vou contar, acho que da ordem que eu acho mais interessante, primeiro para a outra, tá? E assim, eu moro no interior, né? Sim, moro no interior de Goiás, mas eu sou paulista, mas eu sou no interior de Goiás e minha família sempre foi muito ligada, sim, ao espiritismo na questão de que minha avó era benzedeira, ela contava bastante história pra gente sobre espírito, sobre esse tipo de coisa, né, que sempre ajudou ela. Então, assim, eu sempre fui bem crente nessa parte, né, mas eu nunca tinha visto nada assim que pudesse me deixar mais crente, né? Até que aconteceu essas 2 histórias. A primeira aconteceu foi que eu tinha um tio, né? Que ele trabalhava bastante e ele estava indo bem de vida. Ele gostava muito de mim, sabe? Até foi ele que me mostrou a internet pela primeira vez. Então ele sempre estava me levando para os lugares e tal. E quando ele estava subindo de carreira, ele foi visitar um cliente. E esse cliente, ele era um cliente rico, né? Precisava visitar uma das fábricas dele. E esse meu tio estava junto com ele, queria que fosse junto. E eles pegaram um jatinho para ir. E esse jatinho, na hora que foi decolar, ele caiu e todo mundo morreu. E eu fiquei assim, bem tocado na época. Eu era bem novo e eu gostava bastante. E eu não admitia muito a morte dele, sabe? Porque eu não aceitava isso. E eu passava muitas noites chorando, sabe? Meio que revoltado mesmo com a situação e ficava muito sentido. Até que numa dessas noites que eu tava chorando aí, que eu acabei dormindo, chorando, sabe? Pensando nele. Nessa noite, na verdade, eu acho que foi mais um cochilo. Eu sonhei assim, mas foi uma coisa bem nítida, sabe? Um sonho em que eu tava num lugar todo branco, e nesse lugar todo branco, ele aparecia, sabe? Ele aparecia e veio em encontro até mim. E quando ele chegou perto de mim, ele começou a falar que eu não podia ficar desse jeito, porque o jeito que eu tava fazendo, eu tava atrapalhando ele descansar, ele ir embora. Enquanto eu não parasse com isso, ele não ia ter paz. E imediatamente depois que ele falou isso, ele meio que se afastou. Eu lembro de no sonho ter concordado e ter acordado, sabe, após isso. Depois disso, parece que eu me senti uma paz muito grande, que depois disso eu nunca mais chorei e parece que foi um conforto, sabe? Eu acredito que pode ter alguma coisa dele vindo falar comigo, né? A segunda história, ela aconteceu aqui na minha casa, porque eu ainda moro aqui. E assim, eu moro no interior, então essa casa é bem antiga, então já passado por várias pessoas. E essa casa era menor e meu pai, isso já faz algum tempo, meu pai decidiu comprar um terreno que tinha do lado e aumentar a casa, né? E para reformar, para aumentar tudo. E já faz algum tempo, e foi bem no início da internet e tudo. E meu pai começou com as reformas. E como meu pai era bem severo, assim, e a gente, você sabe, quando a gente era mais novo aí, época de adolescente, início de internet, a gente ficava de madrugada na internet, né? Esperava dar o sinal para poder usar o telefone a noite toda lá, né? E eu gostava muito de ficar na internet jogava muito até Diablo. Quando começou essa época, e eu sabia que meu pai era severo, eu apagava as luzes, né? E ia escondido
mexer no computador lá para mim poder jogar de madrugada. E começou, após o começo da reforma, eu comecei a sentir, enquanto eu estava usando, que algo estava me observando, sabe, o tempo todo, e esse algo, esse alguém ou algo chegava próximo de mim, das minhas costas, e ficava observando o que eu estava fazendo. Quando eu virava, eu via um vulto passando, correndo pelo corredor, sabe? E indo embora. E assim, isso se repetia durante o tempo todo que eu tava ali. Sim, eu morria de medo até para mim poder levantar dali para ir dormir. Eu tinha um medo muito grande, né, de levantar. Então eu tinha que respirar um pouco e pegar coragem e ia. E não acontecia só durante a noite. Algumas vezes durante o dia também via isso. E até eu contava com um amigo meu, né, os amigos meus, sobre o que acontecia, e eles não acreditavam muito. Até que um dia mesmo, durante essa reforma, um amigo meu ficou aqui mexendo na internet enquanto eu ia tomar banho pra gente que a gente ia sair, né? E quando eu acabei de tomar banho, que eu voltei em encontro dele, ele virou para mim e falou: "Não, realmente eu também vi a mesma coisa que você viu." E em outra oportunidade, até foi com esse mesmo amigo meu, a gente tava conversando no quintal e eu não sei porquê, mas sabe quando as duas pessoas olham para o mesmo lugar ao mesmo tempo? E a gente olhou para a porta da cozinha, que no quintal dava para a cozinha, né? E quando a gente olhou para pro sentido da cozinha, para essa porta, a cozinha, a gente viu esse mesmo vulto correndo para dentro. E isso se prolongou por muito tempo, sabe? Toda hora você sentia que tinha algo ali. Ao acabar a reforma, eu vi que esses eventos iam diminuindo. Ah, sem contar que eu sempre falava isso para minha mãe, né? Também eu falava se minha mãe, se ela tinha visto e que eu tinha visto, né? Alertava, ela falava que era bobagem, que não era nada. E então eu deixava para falar para me deixar para lá. Quando acabou a reforma total, os eventos parecem pararam. E eu fiquei com isso na cabeça. Depois de muito tempo, eu não sei se vocês já viram assim passava na televisão aquela série chama Ghost Hunters, que é aquele pessoal que investiga a casa mal assombrada e tal. E um dos capítulos que eu tava vendo, eles falaram que acontece muito de casas em que as pessoas tiveram algumas lembranças muito felizes, alguma coisa, a pessoa fica presa àquelas lembranças daquela casa daquele jeito. E quando inicia uma reforma, é a mesma coisa, você tá mexendo nas lembranças, e é quando começa a ocorrer atividade paranormal na casa, né? E a hora que eu ouvi isso, eu falei assim, eu lembrei na hora, falei, pode ter acontecido justamente isso. E ao fazer isso, eu conversei de novo com minha mãe, né, sobre esse assunto, e é isso aí, já tinha passado alguns anos, e ela me falou, ó, eu não queria te falar na época, mas eu também via esses eventos. Eu só não te falava nada porque vocês eram pequenos e eu não queria assustar. Então é aí que eu fiquei mais chocado ainda, né? Hoje, né, assim, não acontece mais nenhum tipo de evento, e ainda moro nessa casa, apesar que eu vou mudar por pouco tempo, mas nenhum evento mais aconteceu depois disso. Esse relato do tio é muito espiritualizado, né, com o sofrimento dele. E realmente as doutrinas que tratam a espiritualidade falam de que, claro, e obviamente por essa perspectiva, os laços ainda existem, e esse laço com o tio acabou, nessa perspectiva de espiritualidade, dificultando essa passagem do tio. E que bom que ele pôde, ainda analisando sobre essa perspectiva, que bom que o tio pôde, pelo amor, pela fraternidade ali, chegar e pedir para que ele parasse, porque não fazia bem e, na verdade, para quem assim acredita, não é bom para nenhum dos dois, para quem fica e para quem se foi. E ele termina com uma das questões que eu também gosto muito, e eu vou repetir muito isso porque eu gosto quase de tudo,
mas é uma questão do que eu gosto de chamar dessas energias residuais, né? São, por essa perspectiva que eu vou trazer agora, são aqueles relatos que estão vinculados ao como um ambiente pode servir quase como um armazenador de energias e que, quando se movimenta esse ambiente, né, em questões de reformas, até movimentação de imóveis, também essas energias são de novo acessadas. E aí vem tudo isso como se fosse para essa perspectiva que eu trago, volto a repetir, ela é um registro, é como se tivesse sido gravado naquele ambiente algo de importante que aconteceu, sejam por boas ou más experiências, e que isso fica registrado na casa. Aqueles que são mais sensíveis, que percebem mais esses eventos, eles independem da percepção, aliás, eles percebem independentemente dessas movimentações, dessas reformas. E nós, provavelmente, que não temos, ou aqueles que não têm essa sensibilidade para sentir, acaba, quando em movimento desses ambientes, percebendo e sentindo o que ocorre, o que está ocorrendo sobre essa perspectiva de um evento paranormal. E aí nós temos, como ele mesmo falou ali, diversos relatos, né, de vultos, avistamentos, do que eles chamam também aqui em algumas literaturas como campos mórficos, memórias energéticas de locais, como eu falei, energias residuais, memórias residuais em casas antigas, e que também a gente coloca num ambiente, quando a gente transporta para um ambiente com algo físico, eu retomo a perspectiva de poltergeist, né? Onde esses fenômenos acabam movimentando fisicamente objetos, enfim, de um determinado local, né? E aí, se a gente for buscar, né, relações com ambientes históricos, vultos que são percebidos, né, fora do Brasil, em castelos, a gente tem aí a teoria da fita magnética, Stone Tape Theory, que explica aí alguns fenômenos, como eu falei, gravações de eventos passados em alguns determinados locais. Temos aí eventos como aqui registrado no Brasil, que é a casa da Dona Yayá, onde reformas liberaram a atividade paranormal atribuída à antiga moradora dessa casa, a Dona Yayá. Aí fantasmas com assombrações em uma casa do interior da Bahia, onde demolições de paredes antigas liberaram vultos históricos, como eu falei, então às vezes estão ligados também a ambientes históricos. Aí temos o caso também no museu no Canadá, o Halifax, que funcionários acabam relatando que com uma certa frequência identificam atividade paranormal, e ainda mais depois de algumas reformas que esse museu passou, e ao que acabam vendo e ouvindo fazem com que eles associem o que representava aquele local, ou as coisas que estão nesse local, sendo um museu, que fazem parte da história, e, portanto, ali teria, com essa movimentação de reformas, teria sido despertado. Bom, gente, esses foram os relatos dos ouvintes, número 88, passando aqui pelas Crônicas do Além, que é esta parceria entre o Defining Ghosts e o Relatos do Além, do nosso amigo Zoucas. Se vocês gostam dessas e outras histórias, curtam, compartilhem também nosso conteúdo lá no YouTube, que é a nossa plataforma de origem. Continuem nos acompanhando aqui, comentem, tragam os seus relatos, e até a próxima.